Para uma vida mais leve, para viver mais, a medicina integrativa está aí e traça alguns pilares para que isso seja possível. O básico é a dupla infalível, né? Alimentação saudável, atividade física, mas há um outro pilar tão importante quanto essa parceria, que é a suplementação. Mas de que forma esses suplementos ajudam? Quais são eles? Eu estou recebendo aqui a doutora Marcela Ramos, que é médica especialista em medicina integrativa. Oi, Marcela, Olá, bom dia. bom dia. Obrigada por participar. E tem pergunta? 99897.000, pode conversar conosco. Nesse processo, a gente tem conversado algumas semanas aqui sobre os pilares para uma saúde integral, uma saúde completa, vamos dizer assim. Por que a suplementação é importante e quando que ela entra? Então, nós hoje em dia, né, como você bem disse, a questão principal sempre vai ser a alimentação. Mas o nosso ritmo de vida que a gente tem hoje, até mesmo com a correria do dia a dia, o estresse, tudo isso vai exigir mais do nosso organismo. E a gente não consegue definitivamente manter tudo em níveis ótimos somente com a alimentação. Isso não exclui a necessidade de uma alimentação saudável, muito pelo contrário, mas além disso a gente precisa suplementar. E como o próprio nome diz, suplementação é algo a mais, né? Não é para substituir a alimentação, somente para suplementar mesmo aquilo que a gente não consegue totalmente com a alimentação. Esses suplementos, né, também, às vezes quando a gente fala suplemento, muita gente pode confundir achando que é só questão assim, de suplementos para ir para academia, para malhar, para ganhar massa muscular, e não é isso. Aqui nós estamos falando em nutracêuticos, que é o nome certo, que são substâncias naturais que a gente consegue manipular, colocar em cápsula, que vai ajudar o nosso organismo a deixar o metabolismo redondo, tudo funcionando adequadamente. E aí cada pessoa vai precisar de um tipo de suplementação que você vai verificar pelos exames. Justamente. Esse é o grande segredo, né? Porque a suplementação, e eu vejo isso no meu consultório muito, um monte de gente chega com aquele tanto de caixinha que está tomando, porque a vizinha está tomando, porque a amiga está tomando, né? E não é porque é natural que não faz mal para o nosso organismo. Se for alguma coisa que você está utilizando e que seu organismo não precisa, você só está sobrecarregando, né? Então, o mais importante é a personalização, a individualidade de cada um. E para isso a gente tem os exames. Então, quando a gente fala nesses nutracêuticos, nesses suplementos, são as vitaminas, são os minerais, né? A gente tem um exame que chama mineralograma, que você teve a oportunidade de fazer, inclusive, e que a gente vê todos esses níveis. E de acordo com esses níveis, a gente vê o que é mais necessário, a gente não vai suplementar tudo de uma vez, né? Tem a questão, às vezes tem as combinações que não podem ser feitas, porque um reduz o efeito do outro. Então, assim, não é simplesmente passar na farmácia e pegar as vitaminas que tiverem na promoção e utilizar, né? É tudo baseado no que realmente o seu organismo necessita. Deixa eu trazer então a minha experiência. Ontem foi meu primeiro dia, eu comecei esse processo, esse acompanhamento com a doutora Marcela, com a Mainá também, e estou fazendo uma suplementação, não estou? Sim. O que você verificou que eu preciso para que a turma possa entender? Na verdade, né, a gente está lá iniciando um processo de saúde integral e a parte da suplementação faz parte, né? Então, por exemplo, já estava com uma deficiência importante que eu lembro aqui de magnésio. O magnésio, ele é muito importante para diversas funções do nosso organismo, para os ossos, para a parte muscular, para o sono. Então, assim, às vezes a pessoa não está dormindo adequadamente e vai fazer uso de uma medicação indutora do sono sem necessidade, porque pode ser uma questão de falta de magnésio, né? A gente viu também a deficiência do silício, que é importante para o colágeno, né? A gente vai chegando um pouco mais acima dos 40, é super importante manter o silício para manutenção do colágeno adequado. Então, são várias necessidades específicas, né? E isso ajuda muito. Às vezes as pessoas têm um mito assim, tomar vitamina engorda, né? E muito pelo contrário, quando você deixa seus níveis ótimos, isso ajuda também no emagrecimento. Muito bem, eu já comecei a tomar e os meus suplementos são à noite, né? Tem de manhã e tem à noite, Tem de manhã, né? e tem à noite, né? E aí eu vou tomar por quanto tempo? Quanto tempo a pessoa toma suplemento? Essa também é uma pergunta que sempre básica, me fazem. Doutora, mas eu não gosto de remédio, vou tomar esse tanto de coisa, né? E eu brinco que é assim, na verdade é fazer uso agora para não usar depois os medicamentos mesmo, né? Entendi. Mas é claro que a gente não precisa ficar utilizando muita coisa para o resto da vida. Tudo isso também, a medicina não é matemática. Então, assim, geralmente a gente faz uma primeira avaliação de 3 a 4 meses e depois, com essa reavaliação, a gente vê se algum ou outro é necessário a manutenção.
Ó, tem pergunta para você e a Maria de Araguari. Quem tem diabetes pode tomar suplemento nesse caminho pela saúde integral? Quem tem diabetes, principalmente se for diabetes tipo 2, né, que é a diabetes da maioria aí, que é adquirida, deve se beneficiará muito com a suplementação personalizada. Por exemplo, a vitamina D, né, que é tão falada e tem várias funções, que é o fortalecimento dos ossos, mas além disso, por exemplo, a questão da imunidade, e o que muita gente não sabe, ela ajuda muito no metabolismo da glicose, que é a questão do diabetes, né? Então, quem tem diabetes beneficia muito de uma suplementação adequada de vitamina D, por exemplo. Tem que estar acompanhado Tem que também, estar acompanhado, né? com certeza. E aí a gente falou do sono, né? A Maria Abadia me perguntando que tem 15 anos que ela toma remédio para dormir. Algum suplemento pode ajudar? E ela fez bariátrica, se não me engano, pela segunda vez. Então, a questão do sono, quando a gente fala nisso, a gente tem várias questões, né? Tem um hormônio muito importante, que é a melatonina, né? Que é o hormônio que nos ajuda na indução do sono. E às vezes na questão do estresse, essa melatonina, ela está reduzida. Então, utilizar a melatonina é muito interessante, né? Tudo isso que a gente está falando aqui é de acordo com a orientação médica para aquela paciente, mas é uma possibilidade. E a gente tem também os chás naturais, né? Mulungu, por exemplo, é maravilhoso para o sono, para quem gosta de chá, ainda nesse tempo quentinho, pode tomar à noite, auxiliar no sono. E quem não gosta, é possível fazer cápsula de mulungu também, que ajuda muito no sono. É um chá gostosíssimo, tô tomando, é muito gostoso. Então, e ele dá uma boa relaxada, ajuda a induzir o sono. Agora, o que é importante é que quem toma remédio para dormir há muito tempo não pode retirar de uma hora para outra e substituir por um chá, né? Que não vai ter o efeito esperado. Então, assim, eu trabalho muito, às vezes, com paciente que quer retirar essas medicações, é um processo. Como vocês sabem, eu estou nesse processo, são 6 meses, né, Marcela, de acompanhamento. E eu quero falar um pouquinho aqui para vocês, porque eu estou tomando suplemento indicado pela doutora Marcela e ontem eu comecei esse processo. Durante 30 dias a gente vem aí com uma reeducação, uma dieta específica para mim, não é? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho. Passei muito bem o primeiro dia. Que ótimo. Na verdade, é aquilo que a gente conversou, né? A gente vai trabalhar com mudança de alimentação, porque a dieta ela tem um tempo, né, programado para isso. Mas quando a gente vai falar em emagrecimento, a gente tem várias estratégias. Em alguns momentos a gente usa assim a questão de dieta mesmo, que é planejada, que vai passar por uma restrição sim, né? Vai passar alguma vontade de comer. Não tem como a gente emagrecer querendo comer tudo. Isso não é possível, mas são estratégias. Por exemplo, essa que a gente vai fazer, ela vai durar 30 dias, né? E depois desses 30 dias, nós vamos reavaliar, mudando essa estratégia, mas o principal sempre buscando que depois disso, e principalmente depois dos 6 meses, você se mantenha, né, sozinha mesmo, com outras escolhas, com escolhas mais saudáveis, e que o seu organismo, o seu paladar já esteja habituado para essas novas escolhas. E eu sei que o nosso tempo está terminando, só para reforçar, uma das coisas, um dos detalhes, dos pontos importantes que eu percebi muito ontem, eu já sou uma pessoa que eu procuro mastigar bastante o alimento, mas com essa proposta agora, eu mastiguei muito mais. A minha refeição, ela demorou muito mais tempo. A gente precisa se auto-perceber, né? Depois você vai relatar nas crônicas aí essa percepção dos 30 dias, porque a gente faz tudo muito no automático. E isso, esse tratamento, né, esse acompanhamento, você vai perceber que vai muito além da alimentação. É autoconhecimento, é autocuidado. Vou fazer essa crônica e vocês acompanham tanto aqui como nas minhas redes sociais, nas redes sociais da Marcela também. Tá, Marcela? Obrigada. Obrigada, sempre um prazer. Até a próxima para a gente desvendar esse mundo da saúde integral. Obrigada. Tá? E abraço aos meus colegas que também estão participando, né? Meus 5 colegas que estão nessa jornada. É um prazer eles aqui, hein? Cada um com a sua proposta, né? Com certeza. Boa sugestão. Marcela, obrigada. Obrigada. Viu? Marcela Ramos, médica especialista em medicina integrativa.